muito bem-vindos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Eu queria fazer uma breve apresentação, já que eu não conheço nenhum de vocês, primeira vez que a gente está se vendo. Então, meu nome é Renan, eu estou aqui como o mediador dessa audiência, e eu queria só fazer uns breves apontamentos com relação a como vocês preferem ser chamados. Eu tenho aqui à minha direita o Dr. Matheus Hudson, representando o Ministério Público Federal. Como você prefere ser chamado? Pode ser chamado de Matheus. Matheus. Depois temos o Dr. Breno, Procurador Federal da AGU, representando o IBAMA. Como o senhor prefere ser chamado? Dr. Breno. Temos também o senhor Caio, representando o IBAMA. Como o senhor prefere ser chamado? Senhor Caio. Temos também o senhor Arthur, representando a Associação dos Banhistas. Como o senhor prefere ser chamado, senhor? Sou Arthur. Temos também a representante do SESC, Cíntia, a senhora Cíntia. Como a senhora prefere ser chamada? Cíntia mesmo. E por último, a doutora Natália, representando uma advogada do SESC. Como a senhora prefere ser chamada? Antes de iniciarmos, eu tenho que perguntar aos senhores se os senhores já participaram de alguma audiência de mediação, se sabe como funciona. Certo. Então, o meu papel, inicialmente, é explicar um pouco de como funciona a mediação e explicar também a minha função enquanto mediador. Basicamente, a audiência de mediação ela serve para trazer as partes dentro de um mesmo local, para que elas tentem, de forma harmoniosa, resolver esse conflito de forma que não chegue ao judiciário, que não passe por toda a burocracia de um processo judicial, e que elas possam, todas as partes envolvidas, saírem com um sentimento realmente de resolução daquele problema que estava incomodando, sem precisar de um terceiro envolvido, que seria o juiz, impondo uma solução para o problema. Trata de um processo informal, basicamente. Nós vamos aqui conversar sobre o que aconteceu, e aí vocês vão levantar seus apontamentos, a visão de cada um do problema. Eu, basicamente, vou estar aqui na posição de um facilitador da negociação, certo? Então, eu vou ser completamente imparcial com relação ao problema de vocês, e, basicamente, eu só vou pegar as motivações que trouxeram vocês a esse processo e tentar fazer com que essas informações elas tenham uma certa convergência e, se possível, que vocês cheguem a um acordo. Então, é importante nesse momento, já que eu estou tratando de uma pessoa imparcial, deixar claro que eu não posso retirar dúvidas jurídicas com relação ao caso. E esse papel é dedicado exatamente aos representantes dos órgãos públicos, que são os procuradores, assim como a advogada que está aqui presente. Caso vocês tenham alguma dúvida jurídica, então é a eles que vocês devem se reportar, e se vocês acharem por oportuno, que vocês se reservem em um local separado, retirem suas dúvidas, e aí nós podemos novamente voltar para a audiência. Todos terão igual oportunidade de fala, Então,
para que isso seja possível, é importante que cada um de vocês colabore com o nosso trabalho. Então, a partir do momento que uma pessoa esteja demonstrando seu ponto de vista da problemática apresentada, todos os outros devem manter uma posição de respeito. Ouvir aquilo que a outra parte está externando e tentar compreender, né, a visão daquela parte com relação ao problema. Caso seja preciso, né, caso essa conversa coletiva não esteja tendo o andamento que nós esperaríamos que tivesse, nós podemos ter sessões individuais, de forma que eu possa entender melhor o posicionamento de cada parte com relação ao problema, e nós individualmente chegaremos a um ponto comum para apresentar novamente num retorno, né? Eu teria uma sessão individual com cada um, se for preciso, e aí num possível retorno a gente, né, tenta conversar demonstrando essa posição já lapidada. É importante também frisar a questão do sigilo, para que vocês se sintam mais confortáveis para falar nessa audiência. Eu tenho que deixar claro que nada do que será dito aqui será utilizado como prova em qualquer que seja o processo, né? Não sairá dessa audiência. Somente o resultado dessa audiência será registrado em ata para fins de possível homologação de um acordo ou algo do tipo. Mas não poderá ser utilizado como prova, a não ser, a única possibilidade é que ocorra um crime durante a audiência, né? Então, algo que nunca aconteceu. Então, seria minha responsabilidade comunicar às autoridades competentes, né, o Ministério Público, a polícia, para que sejam tomadas as devidas providências. Dito isto, eu convoco todos aqui, né, para que vocês se esforcem para a gente conseguir sair daqui com uma solução, que vocês cheguem em um consenso, que vocês tomem suas posições e tentem entender a posição do outro, para que a gente possa chegar num possível acordo. É importante também que vocês tragam os fatos que vocês acham que não foram compreendidos pela outra parte. Os fatos que vocês desejam apresentar, que vocês acham que ainda tem algum mal entendido com relação a isso. E por fim, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida com relação a tudo que eu falei. Então, podemos começar nossa audiência de mediação. Primeiramente, eu gostaria de permitir a fala já que ele foi o autor, né, da apresentação, ao senhor Matheus. Muito obrigado ao mediador dessa audiência. Gostaria de expor os meus cumprimentos a todos aqui presentes, tanto as partes do SESC, presidente da Associação de Banhistas, dos advogados prepostos do IBAMA. Eu aqui presente como integrante do órgão ministerial me sinto com a responsabilidade de apresentar a vocês todos as razões pela qual esta ação foi proposta. O Ministério Público Federal, na sua função de fiscal da lei e garantidor da ordem pública, propusemos esta ação com base em 3 autos de infração que foram emitidos pelo IBAMA, de acordo com os quais o SESC foi responsável pelo desmatamento de uma área de 0,14 hectares e a construção de um muro de contenção de 189 metros em área de proteção permanente. Foi construída também uma rampa de acesso dos hóspedes do SESC diretamente para a praia, bem como a construção de uma parede de envoltamento de 920 metros de extensão.
É importante frisar que, como eu já havia dito, essas construções foram feitas em área de preservação permanente. O IBAMA ele tem tarefa fiscalizatória e essa tarefa ela não pode ser obstruída. De acordo com a Lei 6.938 de 1981, que disciplina a Política Nacional de Meio Ambiente, em conjunto com a Lei Complementar número 140 de 2011, o IBAMA ele é plenamente competente para julgar tais ações, para fiscalizar construções feitas por qualquer órgão, ainda mais em se tratando de área de preservação permanente. O SESC, aqui presente, ele tem que ser responsável por reparar o dano e o Ministério Público Federal se faz presente nesse recinto justamente para buscar uma solução pacífica, para que nós não precisemos nos dirigir até o judiciário, que nós sabemos que é bastante carregado, bastante complicado e bastante trabalhoso você levar uma ação até a justiça para resolver litígios que podem ser resolvidos de forma rápida, de forma pacífica e de forma que seja satisfatória tanto aos interesses da sociedade, que aqui estou eu representando os interesses da sociedade, como os interesses do IBAMA, os interesses da Associação de Banhistas e os interesses do SESC. Muito obrigado. Nós iremos debater sobre as questões relativas ao crime ambiental que foi cometido, mas neste momento eu passo a palavra agora para o IBAMA expor as suas razões e espero que nós possamos encontrar um consenso. Mais alguma coisa? Só isso. A princípio, só isso. Então, só para ver se eu sintetizei suas pontuações com clareza, o MPF traz para essa audiência, né, a problemática de construções, basicamente de construções, né, em área de preservação permanente, e trata-se de um desmatamento, né, para a construção de um muro de contenção na praia, né, na zona de proteção, e uma rampa de acesso que impede o acesso dos banhistas. Isso. Atrapalha o acesso dos banhistas, ela privilegia o acesso principalmente dos hóspedes do hotel do SESC, e também a construção da parede de embocamento, que teve uma extensão de quase 1 quilômetro. Agora eu passo a palavra ao restante. O senhor procurador federal, né, representando o IBAMA, faça seus apontamentos. Obrigado, senhor Manuel. Salve aqui, bom dia a todos. Ao colega do órgão do IBAMA, doutor Matheus, representante do Ministério Público Federal, doutora Natália, Cíntia, doutor Arthur. Bom, eu estou aqui enquanto procurador federal em defesa dos interesses, naturalmente, da União, órgão do qual o IBAMA faz parte de representar uma pessoa do Dr. Caio. Enquanto representante, então, da União, o que eu posso trazer aqui de forma a acrescentar o nosso debate, que futuramente eu espero que nós cheguemos a um acordo, é justamente essa construção, né, não só da rampa de acesso, mas também em uma área de preservação permanente, que naturalmente pertence ao patrimônio da União. E não poderia o SESC, né, ter feito essa construção sem antes obter uma autorização, nesse caso do órgão fiscalizador, né, que é o IBAMA, o qual tem essa autorização de fiscalizar, uma autorização que lhe foi dada, inclusive, pela nossa Constituição, a Constituição Federal de 1988, que é justamente o poder dever de fiscalizar quando há, no caso, a violação de alguma... realizada alguma obra dentro de uma área de proteção permanente, enfim, áreas ecológicas, nesse caso em específico, do patrimônio da União. Nesse sentido, e aí o meu colega, quando ele for oportunizado a fala a ele vai poder explicar, até porque ele faz parte do órgão, né? Ele vai poder explicar com mais clareza, mas aí ele vai trazer, eu posso adiantar, a resolução 369 de 2006 do CONAMA,
que nesse caso vai delegar ao IBAMA essa possibilidade de autorizar ou não a construção, coisa que o SESC, infelizmente, não pôde solicitar essa autorização para que fosse feita essa construção no patrimônio da União, né? Existe também um laudo técnico de vistoria feito por alguns setores do IBAMA, que atestou justamente essa falta de autorização e a supressão de uma parte da área de proteção permanente, que, como eu falei, pertence à União. Aí, nesse sentido, o IBAMA, enquanto órgão fiscalizador, acabou aplicando ordenou, no caso, aplicou algumas sanções, que nesse caso foram as multas impostas ao SESC, em razão dessa violação. E basicamente é isso. Eu espero que a gente consiga chegar num consenso, né? É a nossa intenção maior aqui no dia de hoje. E agradeço a oportunidade ao senhor Renan e ao centro, né, que nos permite essa solução extrajudicial e solução de conflitos. Muito obrigado. Só fazendo uma breve síntese para ver se eu compreendi o seu momento de fala. Basicamente, o IBAMA ele reclama, né, a construção, reforçando o argumento, né, da construção em área de preservação permanente, e que também houve ausência das devidas autorizações, né, com relação a essas construções, o que terminou acarretando uma multa, né, para o SESC que construiu. Exatamente. Agora passo a palavra para a representante do IBAMA, que faça seus devidos apontamentos. Bom dia a todos aqui. Dispenso novas saudações, já que meus colegas já foram bem incisivos nisso. Senhoras, falando diretamente, né, eu trago a reclamação do órgão ao qual eu pertenço, e muito nos indigna quando nós vemos uma área de APP, que é a área de proteção permanente, sendo desmatada para uma construção com total interesse econômico, né? Então, foi desmatado cerca de 1.500 metros quadrados ali na beira da praia para a construção desse muro, né, desse muro de enrocamento, de um muro em si de 189 metros, que quando eu tive acesso aos autos eu achei extremamente absurda essa construção, e a construção de uma rampa que ela beneficia somente aos hóspedes do hotel, né? Então, eu trago aqui para a senhora, principalmente, a senhora representante do SESC, que o CONAMA, né, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele já traz algumas resoluções para esse tipo de construção, e que há sim a necessidade de autorização do IBAMA, visto que nós somos um órgão que trabalha com a fiscalização de danos ambientais, já outorgada pela Constituição de 88. Né? Ela traz aí no seu capítulo 7º a permissão de autarquia. A autarquia ela tem o direito ela tem o poder e dever de fiscalizar, bem como o direito de impor sanções àquelas instituições que desrespeitem o meio ambiente e que causem danos lesivos, né, à nossa área da União, tratando-se de meio ambiente. Então, eu trago a resolução 369, certo, que foi expedida em 2006. Ela traz essa questão da autorização e do passo a passo de liberação e solicitação, né, para que seja desmatada uma APP e que haja a possibilidade de uma construção pela instituição, empresa que ali a solicita, que seria enviado um membro do IBAMA para lá, para que houvesse essa condição aí. E isso não foi respeitado, então acabou sendo aplicada, né, a sanção, essa multa aí para o SESC. Alguns laudos técnicos de vistoria também versam sobre esse assunto, e tudo isso fica disponível, né? Então, o que eu trago aqui para as senhoras é principalmente a questão da disponibilidade de toda essa documentação e o conhecimento geral
desse material para que seja produzido algum tipo de, para que seja construída algum tipo de obra, para que seja desmatada algum tipo de área, né? Então fica ali, eu trago o questionamento de o porquê não foram seguidas essas normas, né? Então eu trago essa exposição básica por hora e aí eu espero que nós consigamos ter um diálogo favorável em relação a isso, para que a gente sane todos os problemas e termine com essas construções. Era basicamente isso, né? Mais alguma coisa? Não, só isso. Então, o IBAMA alega que, acrescenta a discussão que houve certo desmatamento, né, da área de produção permanente e a construção de uma rampa que dificultou ou impediu o acesso dos banhistas à praia. E que beneficia basicamente só aos hóspedes do hotel. Perfeito. Inclusive o senhor trouxe, né, que existe a possibilidade das autorizações para esse tipo de construção, né? Isso. E infelizmente por isso, por não terem, Não haver essa ou por terem autorização. esquecido, ou por não terem conseguido essas autorizações, foi isso que levou à aplicação da multa, não é isso? Isso, perfeito. Então eu passo agora a palavra para o representante da Associação dos Banhistas, o senhor Arthur. Bem, bom dia a todos. Como mesmo foi falado aqui, eu sou o presidente da Associação de Banhistas da Praia de Aparana e estou aqui representando essas pessoas, assim como me sinto também prejudicado, interessado no dever de vir aqui ter voz e dar voz às pessoas que eu represento, uma vez que é um absurdo, uma licença na palavra, vejo como um absurdo essas construções que foram feitas, sabe, construções, parede de rocamento, que atrapalha o acesso dos banhistas à praia, dificulta, né, até criando risco de acidente, algo tipo nas pedras, dificulta a passagem. Tenho recebido muitas reclamações, muitas pessoas que me pedem para dar voz a elas, para vir reclamar, ser incisivo nisso. E aqui estou eu, para poder falar e tentar ver como é que pode solucionar isso, porque do jeito que está não pode ficar. Aí fazem uma rampa que dá acesso à praia, não bonito, uma rampa que dá acesso à praia, mas para quem? Para quem é cliente, para quem está lá hospedado no hotel. Dá acesso para quem está dentro do hotel. A gente vai entrar no hotel para passar na praia? A gente está sem acesso. O problema é esse. O problema que se encontra é esse. Que, assim como os colegas falaram aí, a gente tenta aqui vir no centro de conciliação, seja justo, buscando uma pacificação, uma solução, que não vá para a justiça, mas que tem que ver nosso lado também, né? Estou aqui representando uma classe, pessoas que estão se sentindo prejudicadas, que me pedem para ter voz, eu estou aqui para dar voz a elas, e sem ter que solucionar isso aí, porque a gente se encontra prejudicado por obras que só beneficiam aqueles que fizeram as obras, né? Um mero interesse econômico. Mais alguma coisa? Não, minha síntese do acontecimento é isso. Então, basicamente, a Associação dos Banhistas reclama a dificuldade do acesso, né, Sim. em relação à praia, pelas construções que foram efetivadas. Perfeito. Eu passo agora a palavra à representante do SESC para que faça seus apontamentos. Obrigada. Primeiramente, bom dia a todos aqui presentes, Ministério Público, vocês representantes do IBAMA, procurador presente, Associação dos Banhistas, e que eu não advogada que vai me ajudar a entender e tentar resolver esse assunto com vocês. Gente, é o seguinte, o SESC é uma instituição que é reconhecida e é respeitada no Brasil, vocês devem saber disso. E nós temos esse hotel no Ceará, que conta com 150 acomodações. Ele tem uma estrutura muito boa, não só como hotel, mas como estruturador dos arredores da praia, porque assim, é um local, uma localidade que é abandonada pela prefeitura e pelo Estado. Então nós estamos ali para ajudar aquela localidade a se desenvolver, a ter um desenvolvimento econômico, porque é um lugar turístico, né? Felizmente é um lugar muito bonito e conta com a visitação de muitos turistas. Os senhores aqui, quando estavam falando do Hotel Sesc, trataram o hotel como empresa,
mas vocês sabem, nós sabemos que o SESC é uma instituição que anda de mãos dadas com o Estado e principalmente com a sociedade, que nós não temos fins lucrativos, repito, nós não temos fins lucrativos. Nós estamos ali para fornecer um ambiente de lazer, um ambiente de contato com o meio ambiente para os hóspedes que visitam a nossa praia no Ceará. Então, nós não temos a intenção de fazer aqui uma atividade lucrativa. Em relação à fiscalização do IBAMA, como o senhor pode ver no processo, doutor Renan, nós tivemos as autorizações do licenciamento do enrocamento, o senhor pode ver no processo, e tivemos outras autorizações do licenciamento. O que acontece? O IBAMA tem sido uma instituição que está fazendo uma fiscalização ostensiva e que tem atrapalhado a atividade econômica turística em toda aquela região. Óbvio que eu reconheço o dever do IBAMA de proteger o meio ambiente, tenho todo o meu respeito, também pela instituição do Ministério Público, que tem o seu dever de fiscalizar e de tentar achar uma solução viável para todos. Tenho consciência que nós fizemos a Constituição numa área de preservação permanente, mas que isso foi, claro, e com muita responsabilidade, conversado, dialogado. Fizemos a nossa parte quando foi pedido licenciamentos, tudo que foi pedido nós fizemos. E aí chega depois o IBAMA do nada com outra fiscalização, multa. E assim, a gente tem que entender que nós temos que andar de mãos dadas para ter desenvolvimento naquela área, porque é uma área que realmente precisa da gente. Por enquanto eu vou ficar por aqui. Obrigada. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, só isso mesmo. Certo. Então, basicamente, o SESC ele acrescenta que o hotel, né, é uma importante construção para a revitalização da área ao entorno dele, né, já que aquela área é uma área onde não havia muita movimentação e, basicamente, o SESC ele busca, né, trazer uma melhor movimentação para a área, aumentar o turismo da área. Eu queria só acrescentar uma informação, se me permite. Sim. Tá. Em relação a tudo que foi dito aqui, do que foi de irregularidade, eu queria até lembrar os senhores aqui presentes que nós temos o laudo judicial, que foi um perito ambiental que foi completamente imparcial, ele não tinha intenção de nos ajudar e ele apresentou todo um laudo responsável, informando que o SESC não teve nenhuma irregularidade nas construções. Eu acho que é importante frisar isso aqui. Obrigada. Mais algum apontamento? Só isso mesmo. Então, o SESC ele alega também que obteve todas as autorizações, né, fez todo o licenciamento da obra conforme a legislação e que por fim que a perícia que foi realizada pelo perito judicial ela restou sem maiores danos à área de preservação. Ok, eu passo a palavra agora então à doutora Natália, né, representante advogada do SESC. Obrigada, Renan. Agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Também atestar as minhas gratidão por estar no meio dessas pessoas que também lidam com o processo judicial e que têm ajudado, né, a retirar da justiça mais um peso, que é um processo que pode ser conciliado, que pode ser conversado. Então, acentuar que a gente está aqui para tentar, de fato, né, conversar e conciliar esse processo, que eu imagino que é uma questão mais de delicadeza, né? Como ela falou, o próprio laudo ele mostra que não há danos efetivos, tanto ao acesso dos banhistas, quanto o dano ambiental. Mas vamos tentar, de fato, conversando para ver se a gente consegue
conciliar, resolver por aqui para evitar um processo mais demorado na justiça. Então, estou aqui, de fato, para ajudar, né, esse processo de conciliação. Então, é isso. Agradeço, viu, menino? Mais algum apontamento? Isso, é isso mesmo. Então, basicamente, a senhora reforça, né, o argumento do SESC com relação aos dados periciais, né, que não houveram irregularidades na construção, e demonstra uma abertura para a negociação para que a problemática seja resolvida da melhor forma. Só para fazer um apanhado geral, basicamente, né, pelo que os senhores e senhoras me relataram, trata-se de uma problemática envolvendo uma zona de proteção permanente, né, e houveram algumas construções, né, que acarretaram uma dificuldade de acesso, ou um impedimento de acesso dos banhistas à praia. E também aconteceu, né, um laudo pericial solicitado pelo juiz do processo, demonstrando que não houveram irregularidades nessa construção. Então eu queria agora, né, passar a palavra para os representantes do IBAMA para que vocês possam conversar melhor com relação a essas autorizações, né, como foi que aconteceu, e para que vocês possam esclarecer melhor esse Posso falar assim? Então, muito me intriga você me dizer que houveram autorizações quando não houveram, né? Estando aqui como responsável dessa questão, houve a percepção de que não houve, que não tiveram essas autorizações. Não foi seguido o devido processo legal no sentido de autorizar essas construções na beira da praia, né? E de qualquer forma, quando a senhora traz aqui a questão do abandono da região, não me compete. Infelizmente, os atos da prefeitura só entram na minha competência a partir do momento que a prefeitura ela agride o meio ambiente, né, ou desmata uma APP. E naquele sentido, e falando dessa região em específico, nós temos ali uma área de duna, né, conhecida como Clean Dune, que ela não que ela protege, na verdade, a praia em si, né? Que essa questão de haver ali anteriormente servia para que não houvesse uma queda, um desmoronamento da bancada de areia que ali tinha. E se houve a necessidade do muro de enrocamento, na verdade, com quase 1 quilômetro de muro de enrocamento, sejamos bem pontuais nisso, que 920 metros é uma metragem absurda de uma construção e empilhamento de pedras na praia, né, que, como o senhor Arthur trouxe aqui, dificulta o acesso para banhistas, dificulta o acesso para comerciantes que fazem a atividade deles ali na praia, visto que é uma praia turística, né, bem como dificulta o acesso no geral e pode causar até acidentes, visto que os muros de enrocamento são feitos de maneira a empilhar pedras para que evite a erosão do mar, né? Só que antes de tudo, antes de haver essa ação humana naquele lugar, havia uma vegetação natural que impedia isso. E o desmatamento dessa vegetação causado pelo SESC gerou a necessidade dessa construção, né? Então, eu levanto aqui a questão novamente. Como você me diz que houveram autorizações, se eu tenho plena consciência que não teve, né? Eu pesquisei no meu sistema, eu tive acesso aos autos e não constaram autorizações anteriores por parte do IBAMA, principalmente para o desmatamento dessa área ali.
Então fica aqui o questionamento de que a gente não pode trabalhar com inverdades, né? E vamos buscar, eu acredito que esse é um momento que esse diálogo é para construir, tá bom? Não, como bem foi colocado pelo colega Caio, e aí eu peço até só um tempinho, senhor Renan, para que eu possa expor um pouco os argumentos, enfim, enquanto representante da União Federal. Como bem foi colocado pelo colega, não houve então por parte do SESC essa autorização para que fossem feitas as obras, né, tanto a questão do muro de enroncamento quanto a questão da passagem, né? E em que pese não tenham sido feitas essas autorizações, o que corroborou para que, enfim, em síntese, foi feito um desmatamento, certo? De uma área de proteção permanente, ou seja, de um patrimônio da União, e isso, claro, se caracteriza inclusive enquanto crime ambiental, né? O que o próprio Ministério Público, ao propor a ação, se fundou nos autos de infração, né, em decorrência das infrações ambientais cometidas pelo SESC. Nesse sentido, eu reforço, não houve nenhum tipo de autorização que realmente caracteriza como irregular o desmatamento de uma área de um patrimônio da União e também da construção tanto da passagem para os pedestres, né, quanto o muro de enroncamento, que, como bem foi colocado também, um muro de 1 quilômetro. Realmente, além de ter sido uma área razoável, desmatada, né, um muro realmente muito grande, que aí o próprio colega tem até mais propriedade do que eu para falar dos impactos ambientais que se tem ao construir esse muro, principalmente se tratando de uma área de climb boom, como ele mesmo mencionou. Da minha parte, senhor Renan, isso eu realmente reforço a questão de que aqui, o que se tem aqui é o desmatamento de uma parte da propriedade da União, né, o que deve estar em prioridade a todo tempo, somente em razão da pequena quantidade, inclusive de Mata Atlântica, que se tem no nosso país e que cabe, então, à União, por meio dos seus órgãos fiscalizadores, nesse caso o IBAMA, proteger. Né? Não é à toa que se trata, inclusive, de uma área de proteção permanente. Muito obrigado. O representante do Ministério Público, o senhor Matheus, deseja fazer algum comentamento, alguma acréscimo? Basicamente o que já foi dito por todos aqui. Essa questão das autorizações foi justamente um dos motivos pelo qual foi proposta essa ação, em virtude da Resolução 237 de 1997 do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que exige novamente a autorização do IBAMA para a construção em áreas de preservação permanente. Eu reconheço no discurso da representante do SESC a importância social de todo o sistema SESC, SESC, SENAC, só que a gente não pode passar por cima dos ditames da lei, por mais nobre que seja a ação do SESC na região, do crescimento, do abandono que existe, o SESC, de certa forma, suprir esse abandono por parte dos órgãos públicos. Só que essa ação do SESC, por mais nobre que seja, ela não pode superar aquilo que está disposto na lei. Então, por mais que eles tenham contribuído para o desenvolvimento da região, nós temos que relembrar que esse desenvolvimento ele não pode acontecer ao bel prazer do que o SESC acha. Nós temos as resoluções do CONAMA, a 369, a 237, nós temos o que está disposto na Política Nacional de Meio Ambiente. Então, o Ministério Público se faz aqui presente justamente para que seja cumprida a lei, que nós cheguemos a um consenso, não estamos aqui para punir o SESC
inadvertidamente pela ação deles, mas não, simplesmente que o interesse da sociedade ele seja respeitado, que o meio ambiente seja respeitado e que tanto os objetivos do SESC, quanto do IBAMA, quanto da Associação dos Banhistas, eles sejam alcançados e nós cheguemos a um denominador comum em virtude de toda essa situação. É só isso. Gostaria de possibilitar também, caso desejar, né, a palavra à representante Arthur, né, da Associação dos Banhistas. Sim. Eu só quero reforçar que nos sentimos prejudicados, temos o acesso limitado, como já foi falado por mim, assim como pelo colega, pelo Dr. Caio, que está representando aqui o IBAMA, há o prejuízo do acesso, que inclusive facilmente proporciona os acidentes. Né? Estamos falando de pedras, de um muro, de uma parede, e a bomba tem que ser feita. Eu vim para cá porque a bomba tem que ser feita. Não se pode, se vai aplicar multa, se não vai, quais são os deslizes que vai ter esse negócio aí. Eu sei que tem que se fazer alguma coisa nesse sentido de beneficiar também a gente. A gente que enquanto usuário, enquanto banhistas, né, frequentadores de um local que é público, está sendo prejudicado por influência, por obra de terceiros, e se é de sistema S, se não é, não tem nada a ver com isso. Eu sei que a gente está sendo prejudicado e que a gente tem uma solução. Não sei qual vai ser aqui, que vão propor. A gente está disposto por vir aqui, está disposto a conversar, a chegar a um consenso, alguma coisa assim, mas que tem que ser feita alguma coisa do jeito que está dificultando. Ok. As representantes do SESC, a senhora Cíntia e a doutora Natália, desejam fazer algum acréscimo? Eu quero falar, doutor Renan. Doutor Renan, eu acho que seria até um pouco de ingenuidade aqui dos senhores falar que o SESC não recebeu as autorizações. Porque, ora, nós somos uma instituição que está presente no Brasil inteiro. Nós temos construções de hotéis, seja na praia, seja na cidade, e no Sudeste, no Centro-Oeste, no Nordeste, enfim, em todo o Brasil. Então, seria até irresponsável da nossa parte simplesmente chegar na área de proteção permanente e fazer a construção e pronto, e achar que está tudo bem. Nós temos a nossa assessoria jurídica, aqui presente, a doutora Natália pode me ajudar a esclarecer melhor essa parte jurídica, porque eu não entendo muito, mas eles estiveram lá presentes e tiveram a missão de ajudar a gente justamente a deixar tudo conforme a lei, porque nós temos interesse justamente de estar a favor da sociedade. Essa questão de autorizações e de todas as críticas que estão feitas aqui, eu sinceramente não estou conseguindo entender. Eu acho que a gente nem deveria estar aqui, porque a gente tem um lado judicial. Ora, eu não sou engenheira, eu não sei se os senhores são engenheiros. Eu não tenho como dizer que está errado, que está certo, se eu não tiver uma pessoa especializada que me diga, olha, está certo ou está errado. Se eu tenho uma pessoa que não é nem a favor do SESC, nem a favor do IBAMA, enfim, que chega e diz, olha, vocês fizeram tudo de acordo com o que estava para ser feito. Não fizemos nenhum desmatamento, que foi dito aqui pelos colegas, porque aquela área, até para esclarecer, quem não conhece direito daquela região, essa área onde construímos nossos acessos, ela já era desmatada por quê? Porque a população já utilizava aquela área de maneira informal, era a passagem que tinha para a praia, eles não teriam como ir para outro lugar. Então eles faziam, passavam ali. O próprio engenheiro falou, o próprio técnico falou que a região já era daquela forma. Então não há o que se falar em desmatamento aqui por parte do SESC. É isso que eu queria deixar bem claro. Em relação aos banhistas, é nosso interesse que haja acesso aos banhistas, não só do nosso hotel, mas também externos, até para ter um movimento naquela região, porque é o nosso interesse. E assim, eu queria dizer que se não tivesse nem a nossa estrutura, a nossa infraestrutura do SESC naquela região, não teria nenhuma, o que prejudicaria o banhista de qualquer forma. Então, é isso que eu queria deixar
mais claro aqui para os senhores. Obrigada. Doutora Natália, queria acrescentar alguma coisa? Gostaria sim, eu gostaria de acentuar duas questões, né? A questão do laudo. Vamos tentar entender bem o que alguém que de fato entende sobre aquilo, sobre esses processos de construção, e o que de fato isso pode trazer de efeito ou de consequência e danosa, inclusive, ao meio ambiente, para ver se de fato tem coerência o que aqui a gente está discutindo. No laudo, o perito ele disse assim, que quanto ao processo da construção de enrocamento, o que estava acontecendo é que isso facilitava, na verdade, limitava ao processo de erosão. Então, pense, aquela construção que estava, aquele solo que estava tendo processos de erosão, estava ali, através da construção, limitando aquele processo. Então, isso não demonstra um dano ambiental, na verdade, demonstra, de fato, algo que está colaborando para aquele solo, né? Então, e quanto à questão do acesso ao meio ambiente, do acesso àquilo que é público, ao interesse, àquilo que, de fato, é público, a praia, a gente vê totalmente o contrário, né? Porque o que diz, a rampa, ela facilita o quê? O acesso a qualquer pessoa. A gente tem que lembrar que foi agora quase o Estatuto da Deficiência, que ele mostra uma grande evolução da própria Constituição em trazer o acesso a essas pessoas, né? Aquilo que é público. Então, você tem que lembrar que essa rampa foi construída justamente para viabilizar a possibilidade de várias outras pessoas terem acesso. Mas o jeito que está lá hoje está facilitando só dos hóspedes. Da gente está facilitando, não. Agora a parede lá está falando. Lembra do começo da sessão que nós frisamos a questão do respeito à fala do outro? Todo mundo aqui teve a oportunidade de falar no seu tempo, nem como o senhor teve sua oportunidade, então eu gostaria de pedir que respeitasse a fala da doutora Natália, e aí, ao término da fala dela, o senhor poderá acrescentar o que desejar. Mas, como eu falava, né, a gente está aqui para tentar entender também as motivações do senhor, né? Eu compreendo que talvez isso tenha limitado em alguma forma o acesso de vocês. Pensar que uma grande empresa está chegando em um local que não tinha ocupação urbana, que era totalmente de vocês, talvez isso tenha alarmado a situação de vocês, tenha trazido uma preocupação sobre a praia, se aquilo dali ia ser privatizado, enfim, eu não sei quais as preocupações de fato dos senhores, mas trazer que isso tem viabilizado o acesso a outras pessoas também. Então, vamos tentar ponderar, né? A gente está aqui para, de fato, ver se tem como trazer o encaixe que beneficia os dois. Nós, como uma grande empresa, como a gente está falando, que não tem nenhum interesse privado, que não tem interesse lucrativo nisso, a gente está tentando trazer para vocês uma melhor proporção, uma melhor viabilização daquilo que é público, né? Então, a gente está aqui, como ela disse, de mãos dadas com o Estado para tentar viabilizar isso. Senhor Arthur, deseja... Sim, doutor, só para reforçar que essa rampa, do jeito que existe hoje, ela só beneficia um lado, e não o nosso não. A gente continua com esse empecilho aí, com esse obstáculo, com essa parede que nos impede de acesso à praia, né? Não só a mim, mas todo mundo, o pessoal que eu estou aqui representando, dando voz. E essa rampa aí, bem, dá acesso a muitos cadeirantes, seja lá quem for, justo, mas necessário, tem meu respeito, mas aos hóspedes. E a gente? Que essa a gente tem? E aí, eu digo, nesse sentido, que tem que fazer alguma coisa, não sei, poderia fazer aqui, doutor, pegar aqui atrás papel. Não sei, de repente, essa rampa que dá acesso a passar pelo muro, que sai do hotel para a praia, pudesse ser feita uma rampa acessória, algo do tipo, que servisse para banhista também. Porque também, do jeito que dá, hoje, como é que fica? A gente tem que pedir licença para entrar no SESC, para do SESC passar para a praia? Não, assim não dá certo. Não sei, de repente estou pensando aqui agora, uma rampa acessória que for cercada pelo SESC,
por quem quer que seja, só queria que a gente tivesse acesso à praia, do jeito que Itarapá tem. Essa rampa que só serve para os hóspedes do hotel, e de repente uma outra rampa serviria, solucionaria a questão, de repente. Facilitaria o acesso, que hoje está impossível. Está impossível. A minha questão é essa, a rampa que tem hoje não serve, de repente a solução seria uma outra, que viesse ser utilizada pelos banhistas da praia externos ao hotel. Não sei, é o que eu penso, no momento é o que eu penso. Bem, eu gostaria de fazer agora um levantamento, né, das principais discussões que os senhores e senhoras, né, levantaram acerca da problemática. Basicamente, o que se reclama, né, é com relação à proporção das construções, né, que foram efetivadas no local, o provável desmatamento, né, a retirada daquela mata ciliar que ali se encontrava, e a dificuldade de acesso, né, à praia pelos banhistas. Há de se considerar também, que me corrija se eu estiver errado, na fala do IBAMA, eu percebi que havia a possibilidade dessas autorizações, né, ambientais, tudo dentro da conformidade da legislação brasileira. Há uma abertura, né, de todos os senhores e senhoras aqui reunidos para uma solução desse conflito, né, uma solução consensual, e bem como o interesse, né, do SESC em cumprir a lei e, de certa forma, abarcar os banhistas, uma solução viável tanto para o SESC, né, para manter seu hotel com acesso à praia, quanto para os banhistas que se sentiram prejudicados. E aí, eu queria saber se os senhores... Palavras, se fosse possível. Pois não. Vamos tentar aos poucos, né? O senhor Arthur, representando a Associação dos Banhistas, já conseguiu apresentar uma proposta para que a gente consiga solucionar o nosso conflito aqui de hoje, que foi a questão, senhor Arthur, o senhor me corrija se eu estiver errado, e uma construção de uma nova ponte de acesso, nem que, enfim, não precisa ser nos mesmos moldes da outra, mas enfim, de uma forma que permita o acesso dos banhistas à praia. A mata ciliar, ela já foi desmatada, ela realmente não vai voltar mais, então é algo que a gente não pode, sendo bem pragmático, ela, enfim, não tem como a gente voltar atrás. Mas o que a gente pode tentar chegar também é que, enfim, face do desmatamento que já ocorreu, isso aí nós já temos, inclusive, os autos de infrações, né, que inclusive baseiam a ação proposta do Ministério Público, em razão das autorizações que não foram obtidas, eu acho que as multas, né, que, enfim, foram aplicadas ao SESC, a União acredita que elas devem ser mantidas em um valor razoável, em face do desmatamento que já ocorreu, e em face também dos interesses da União, em especial do meu núcleo, né, lá da GEU, que é um núcleo, enfim, dos interesses do meio ambiente. Eu acho que seria uma proposta muito viável também o reflorestamento de uma área equivalente à que foi desmatada em outro local, que, enfim, que esteja, já que o que já tem lá, a construção do muro já foi feita, né, a construção então não é algo que a gente possa pensar em algum tipo de reflorestamento ali naquela área, mas em outra área que, enfim, esteja em alguma deficiência, que seja promovido por parte do SESC, então esse reflorestamento de uma área equivalente, bem como a multa no valor de R$100 mil, em razão do desmatamento que foi feito, né, baseado nos autos de infração realizados pelo IBAMA durante o seu exercício do seu poder de fiscalização. A União se mostraria extremamente satisfeita se, enfim, acho que agradaria os interesses. Solucionando o problema da passagem. Perfeito. Agradaria os interesses aqui do senhor Arthur, né, que aqui representa os banhistas. A União se satisfaz,
ia satisfazer também dessa forma. Cabe aí, não sei se o Ministério Público iria concordar também com isso, e, enfim, e as senhoras também, a União permanece aqui a favor da solução. Muito obrigado. O senhor Caio deseja fazer algum acréscimo, uma fala do seu representante? E a proposta, ainda assim, acredito que as senhoras aceitando esse acordo, nós podemos também abrir um processo administrativo para que sejam emitidas todas as liberações legais e o SESC entre em conformidade com a lei atual. Mais alguma coisa? Não, claro. O Ministério Público deseja fazer algum apontamento? Bem, eu acredito que a solução proposta pelo IBAMA ela se mostra bastante razoável, em virtude essa questão da construção da ponte que é pleiteada pela Associação dos Banhistas. Eu acho que isso é fundamental, porque de fato é constatado que atrapalha a passagem dos banhistas, a construção que foi feita por parte do SESC. A multa, eu acho que ela é necessária, por mais que, como já havia falado, por mais nobre que seja a ação do SESC, eles deixaram de respeitar as resoluções da Política Nacional de Meio Ambiente e as resoluções do CONAMA. E o reflorestamento, por mais que, como foi dito, tenha sido perdida essa mata ciliar, é possível que o SESC possa reflorestar a área de tamanho equivalente para poder, como uma forma de reparação do dano que foi feito ao meio ambiente. Eu acredito que os termos que foram propostos pelo IBAMA, eles se mostram bastante razoáveis e bastante corretos para essa situação. Associação dos Banhistas, senhor Arthur. Essa questão aí que eu coloquei, os senhores doutores reforçam a importância, reconhecendo, né, o nosso problema, eu entendo como satisfeito. Se o SESC concordar em colocar essa ponte, essa passarela, seja lá o que for, que nos dê esse acesso, né, eu entendo essa rampa, essa escadaria, eu entendo como satisfatória, de modo que nos possibilite ter acesso a algo que nos é de direito, é público, e hoje está impedido. Então, se solucionar esse problema aí pela gente, nossa parte, a gente se satisfaz. Representante do SESC. Doutor Renan, é o seguinte, estava aqui conversando aqui com essa advogada, Natália, e queria deixar aqui claro nossos apontamentos em relação a todo esse problema. Em relação ao reflorestamento que foi solicitado aqui, nós estamos de acordo, nós temos o interesse em fazer esse reflorestamento, até porque já é um projeto nosso no SESC. Então, é possível, é viável que a gente faça, é interesse nosso fazer esse reflorestamento, óbvio, dentro dos nossos limites. Em relação ao acesso aos banhistas, que foi pedido aqui, eu acredito que também a gente possa fazer alguma coisa por isso. Podemos fazer um acesso direto deles para a praia e aí resolve o nosso problema. Agora, em relação às multas que foram faladas aqui, eu queria dizer que o SESC não abre mão de questionar essas multas judicialmente, até porque eu entendo que o juiz vai ver no final, no decorrer desse processo, que essas multas foram completamente arbitrárias, até porque, como eu repito, o laudo já apontou, não teve nenhuma irregularidade. Se não teve irregularidade, por que é que vai ter multa? Isso. Então, eu queria dizer que o SESC não está disposto a pagar essas multas e lembrar que aqui, se nós estamos em um acordo, todos os lados precisam ceder, na verdade, senão não é justo. Então, eu acredito que seria papel do IBAMA aqui presente ceder essa questão das multas. Doutora Natália, deseja acrescentar alguma coisa? Quanto às multas, né, a gente poderia tentar ver a questão do laudo, mas eu acho até, Cíntia, que seria oportuno para a gente tentar
trazer uma razoabilidade nesse valor, né? Eu entendo que realmente a gente foi demonstrado através do laudo que, de fato, a gente fez tudo conforme a lei, a gente fez tudo conforme aquele que estava estabelecido, não gerando nenhum dano, nenhum efeito danoso à praia ou até mesmo ao meio ambiente ali. Mas a gente, para tentar não delongar esse processo, vamos tentar trazer essa razoabilidade que a própria União ela já demonstrou esse interesse aqui, porque talvez o juiz possa ver de outra forma, ou talvez possa estabelecer algo que não seja tão positivo para a gente. Então, como você mesmo falou, acho que talvez a gente pode tentar balancear esse valor para não delongar esse processo. Doutor Renan, se eu permitir continuar, queria falar aqui com a doutora Natália que o SESC não está disposto realmente a aceitar essas multas porque seria um atestado de culpa. Por que eu vou pagar uma multa se eu não tenho culpa? Está entendendo? Eu acho que não seria razoável para a gente pagar essa multa. Doutor Renan, posso? Então, pode ser. Bem, analisando o que foi proposto pelo IBAMA, a questão do SESC, nós podemos perceber que houve um entendimento com relação à passagem e ao reflorestamento. O grande dilema tem sido a multa que foi arbitrada no valor de R$100 mil. A minha sugestão, como membro do Ministério Público, é que esse valor de R$100 mil pode ser um pouco oneroso, reconheço, e o que eu sugiro, analisando de fora, e que vocês podem chegar a um consenso, é que ao invés de que haja o pagamento da multa, que o SESC, num valor, digamos, de R$50 mil, que é o valor intermediário entre o não pagar e os 100 mil, no valor de R$50 mil, promover benfeitorias na região que, como foi dito pelo próprio SESC, é uma região carente, que é uma região que ela é abandonada pelo Estado, pelo município, que esses R$50 mil eles não sejam pagos diretamente ao IBAMA, mas sim como melhorias à região onde está inserido o hotel, onde está sendo o centro dessa demanda. Acredito eu que seria de forma mais razoável. Não é necessário nem que o SESC despenda um valor tão grande, bem como acredito que o IBAMA também não apresentaria objeções em virtude desse valor ser pago visando justamente a melhoria da sociedade onde está inserido esse hotel do SESC. Creio eu que seja uma solução razoável. Transmito as partes para que possamos chegar a esse acordo. Pronto, posso falar? Acho que seria uma boa viabilidade realmente, agradeço pela proposta. Gostaria só de pontuar uma coisa, já que a gente já vai fazer uma construção que vocês sabem que a construção exige verbas, né? E como nossa empresa ela não tem a finalidade lucrativa, a gente está de fato para tentar viabilizar um melhor interesse público aos cidadãos, né? Então vamos tentar fazer o seguinte, já que foi R$50 que o senhor mesmo falou, que poderia ser mil, 50 mil. Falei quanto? R$50. Desculpe, Tá no bolso da aqui agora. 50 mil. Já que seria R$50 mil investido em benefício da cidadania, então como a gente já vai fazer o reflorestamento e o acesso, a gente poderia diminuir esse valor e proporcionar esse reflorestamento e o acesso através de uma nova construção de uma rampa. Então poderia ser, digamos, R$30 mil para vocês. Como vocês acham que ficaria 30 mil? Só falar sobre isso, senhor Renan. Bem rápido, colega Caio. Não, é o seguinte, o valor de R$100 mil, certo? Eu acho que eu até me furtei em explicar. Eu acho que também, os senhores e as senhoras também, acho que por um lado só acabaram esquecendo. Mas esses R$100 mil de fato o valor
dos autos de infração somados. A União aqui, ela nada mais, eu, na minha pessoa aqui representada, nada mais cobrei o valor, enquanto representante da União, do valor dos autos de infração que foram assinados aqui foram aplicados, na verdade, pelo IBAMA. Mas, em razão do comprometimento que o próprio SESC já tentou, eu acho justo, então, a gente, e inclusive eu agradeço pela cooperação, no sentido de aceitar aqui a observação proposta pelo senhor Arthur, de construir uma rampa, de se comprometer a reflorestar uma área equivalente. Isso foi brilhante, realmente. Mas em razão da multa, eu vejo como... Eu aceito, assim, em nome da União, aceito os 30 mil, não eu, União, mas acredito que o SESC, então, possa promover investimentos realmente na região de uma forma que, e aí isso inclusive possa ser de uma forma que o próprio senhor Arthur, que é representante dos banhistas, morador local, sabe a realidade, possa colaborar com o SESC no sentido de apontar as melhorias que podem ser feitas na região. Acredito que isso possa ser de grande, e até porque a União, enquanto, enfim, está no nosso preâmbulo, na nossa Constituição, estimular a cidadania, estimular o bem-estar dos brasileiros, e acredito que esse investimento possa ser feito. Não sei o que o colega Caio pode fazer. Perfeito, foi com... tendo em vista, né, o princípio da autotutela, nós podemos cancelar nossos 2 autos de infração, né? E aí, realmente, eu trago a contraproposta, que aí ficaríamos completamente corretos. Eu consigo, dentro da nossa proposta, tendo em vista que as senhoras concordam com o reflorestamento e com a criação de um novo acesso, eu consigo cancelar 2 dos 3 autos de infração. Porém, o terceiro, ele foi estabelecido pela falta da autorização para as construções feitas, certo? Então, o valor que eu consigo estabelecer para vocês, nesse auto de infração, é o valor de R$40.000. Mas aí, como você mesmo se mostrou disponível, abrir um processo administrativo para tentar viabilizar essa autorização, nos trazer, nos conforme a nova resolução, então eu acho que seria viável esses 30 mil e prolongar esse processo administrativo até a nossa autorização, de acordo com essa nova resolução. Então, conversando com o procurador aqui, nós aceitamos esse acordo. Então, além da autorização, fica o reflorestamento, a criação de acesso e a multa no valor de R$30.000. Eu peço então, se eu pudesse elencar o que nós acordamos aqui, de uma forma que a gente possa assinar o termo de fato, uma documentação para que e a gente possa, enfim, linha por linha, verificar se o nosso acordo, se todo mundo foi atendido, de acordo com essa Bota não para ele. Doutor Renan, só para deixar assim amarrado aqui, ver se a gente está completamente pensando igual. O que ficou decidido foi que esse valor será de R$30.000, certo? Em benefício da sociedade. Dentro desses R$30.000 está o reflorestamento, a rampa pedida pela Associação dos Banhistas e o que sobrar de benefícios. É isso? Não, entendi. A União, o valor de R$30.000, ele é voltado exclusivamente para o benefício da região dos moradores. Porque a gente então... E o reflorestamento, o SESC se compromete a reflorestar uma área equivalente, a construir também a rampa, e esses 30 mil de uma forma que ele seja investido na sociedade, enfim, melhorias, por meio colaborando com a prefeitura, inclusive no sentido de construção de praça, enfim, de uma forma que aquela região do hotel não fique dependente do hotel, já que ali existem moradores, pequenas comunidades, de uma forma que, enfim, estimule também o turismo, que é tão deficitário
ali naquela região. É porque, como a nossa colega tem colocado, o reflorestamento seria um benefício para a sociedade, a gente teria entendido assim, entendeu? Mas... Porque como o reflorestamento não vai ser de fato assim, não vai ser naquela área específica, entende? Vai ser numa área, até porque aquela área já foi desmatada, ela não tem mais, enfim, muito difícil fazer, até porque com a existência do muro, mas esses 30 mil sejam realmente totalmente voltados para o investimento naquela região específica, daquela comunidade que ali vive, que é muito pequena, que é inclusive o seu Arthur reside, de uma forma que estimule o turismo, o movimento, e não fique dependendo só do empreendimento do SESC. Então, doutor Renan, a gente chegou à conclusão que a gente vai aceitar o pagamento dessa multa e tudo que foi acertado aqui, acordado, mas assim, também deixando claro, na condição de que no decorrer do processo, se for provado que assim, as multas foram arbitrárias, a gente vai pedir o ressarcimento. Tudo bem? Não, assim, a gente não está negociando mais a multa, estamos negociando os investimentos. Não, mas é porque se o juiz disser que no final for arbitrária, eu não tenho como também deixar... Não, mas a União se vale de não... A gente vem uma proposta aqui no sentido de Não, exatamente. Não prolongar esse processo. Prolongar o processo. Né? Então seria assim, porque agir... o valor dos autos de infração, doutora Cíntia, era um valor de 100 mil reais. Isso. Mas nós, inclusive aqui o próprio doutor Caio, aqui enquanto representante do IBAMA, se valendo da tutela dos atos administrativos, está revogando todos os 3 atos de infração que geraram o processo administrativo, ou o processo judicial, que foi promovido pelo Ministério Público, em razão do desmatamento, da construção, enfim. A partir disso, chegamos em um valor que possa, em que o SESC, assim, esse valor não é um caráter punitivo, ele é um valor realmente que o SESC irá se comprometer, enfim, valendo do seu orçamento, de realmente promover o investimento enquanto associação sem fins lucrativos, no sentido de realmente promover. E uma das funções do SESC é justamente essa, de promover realmente o investimento da área, da sociedade. Dentro daquela própria mesma dinâmica do SESC, né? Então, que é proporcionar essas melhorias. Então, esse 30 mil reais pode ser o próprio investimento nosso em uma nova construção que não cause nenhum dano. Certo? Perfeito. Então, só finalizando, os senhores acordaram que na realização do reflorestamento de área equivalente pelo SESC, com relação a esse acordo, a construção de uma nova rampa de acesso que dê o acesso devido aos banhistas que se encontravam dificultados desse acesso à praia, e do investimento em um montante de 30 mil reais, investimento local, de forma que viabilize ainda mais o turismo e valorize a região. Eu queria só, Renan, se pudesse acrescentar que esse investimento fosse feito junto à Prefeitura, de uma forma que o SESC, juntamente com a Prefeitura, pudessem acordar, enfim, melhorias para a comunidade, já que a própria Prefeitura, inclusive, o Oliveira, o senhor Arthur pode até confirmar, não existe um investimento nem próximo da Prefeitura no sentido de promover o crescimento daquela região. Então, que a Prefeitura de Ipanema também possa colaborar juntamente ao SESC na promoção realmente do investimento daquela região. Perfeito. Então, os senhores encontram-se acordados nessas cláusulas? Sim. Então, agradeço a presença de todos. Agradeço também o esforço que os senhores tiveram em encontrar uma solução pacífica, em chegar a um consenso, em procurar convergir os interesses de cada instituição aqui presente, de forma que nós pudéssemos chegar a esse acordo e finalmente encontrar uma solução que beneficie todas as partes aqui presentes e que não promova nenhum culpado ou punido por certa ocasião. Então, obrigado a todos.
e declaro encerrada essa audiência de mediação. Vamos só mudar aqui, porque você tem que dizer que o acordo tem força de Então, os senhores encontram-se acordados com relação ao reflorestamento, né, da área equivalente ao desmatamento, a construção de uma rampa de acesso, né, aos banhistas, que eles não se encontrem mais prejudicados nesse sentido, e o investimento por parte do SESC, em parceria com a Prefeitura Municipal, né, de R$30 mil, investimento local para viabilizar o turismo na área e valorizar o local ao redor do hotel. Então, eu preciso da confirmação, né, dos senhores e senhoras se se encontram realmente favoráveis a esse acordo. Sim. Pronto, então, estando todos favoráveis a esse acordo, eu só queria deixar claro que esse acordo ele tem força de decisão judicial. A partir do momento que todos os senhores e senhoras assinarem o acordo, ele tem força de decisão judicial e põe fim ao presente processo, de forma que aquilo será homologado pelo juiz, né, e acabará com o litígio. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada essa audiência de mediação. Obrigado. Obrigada.